Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde sábado. E nós estamos dando continuidade à série Mente Feliz. E o tema de hoje, por que você anda tão triste assim? Esse é o tema de hoje, né? E é interessante porque Jesus, quando ele viveu aqui na Terra, Jesus ele era uma pessoa alegre, mas também Jesus sentia tristeza. Ele chorava em alguns momentos, mas ele nunca ficou deprimido. Por outro lado, nós encontramos na palavra de Deus pessoas, homens de Deus, que eles tiveram momentos depressivos. E o tema de hoje nós iremos abordar essa tristeza, até que ponto a tristeza ela é normal, até que ponto ela é excessiva, até que ponto ela pode ser prejudicial, trazendo consequências ruins para a nossa saúde. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. É uma alegria podermos estar juntos nessa tarde de sábado e nós temos o privilégio de ter aqui no estúdio da rádio a doutora Rosana Carriel. Seja muito bem-vinda, Rosana. É uma alegria ter você aqui, um privilégio. Dê o seu alô aí para os nossos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo Curitiba. Muito obrigada, pastor James. Realmente é um prazer estar aqui com vocês nesta tarde de sábado e tratar de um tema tão especial e que, embora a gente não gostasse dessa ideia, ele vem, como parte da nossa vida muitas vezes, que é esse sentimento de tristeza. Maravilha. E para que os nossos ouvintes conheçam um pouquinho sobre você, Rosana, conte um pouquinho a sua trajetória, suas formações, né? Qual é a sua formação e hoje você está atuando em qual área? Comenta um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Eu iniciei minha formação estudando ali o curso de teologia, Olha no só. UNASP. Não cheguei a fazer a conclusão como pastora, porque nós não temos na igreja adventista pastora, mas da mesma forma hoje eu sou esposa de pastor. Depois, durante a trajetória, acabei estudando pedagogia, porque trabalhava nas escolas. Que legal. E por último, eu fiz psicologia e hoje atuo na parte clínica, realmente da psicologia, nas abordagens cognitivas. Que maravilha! E você já tem quanto tempo que você já está atuando nessa área hoje da psicologia? Já tem algum tempo que você já está atuando? Eu estou iniciando, Está iniciando, que legal. nessa etapa toda da faculdade, Trabalhei um pouco no período da faculdade, Certo. E agora mais recentemente aí nesse último ano, assim, eu venho trabalhando mais na parte clínica. Que legal. E você tem um consultório que você clinica, você ou atende online, como para as pessoas que de repente quiserem te encontrar, como que elas fazem? Existem 2 locais que eu atendo, Eu atendo num local aqui pertinho, aqui na John da Chanel, numa clínica, e também na Rua da Glória, ali no Centro Cívico, E tenho também a possibilidade do atendimento online, que hoje, na parte da noite, normalmente a maior parte das pessoas acabam procurando. Legal. E qual que seria o seu contato ou o contato da clínica que eles poderiam entrar em contato contigo? Pode ser o meu próprio e-mail, Ok. É Rosana Griesbach, carriel@gmail.com. Maravilha. Então, se você desejar procurar aí, entrar em contato então com a Rosana, às vezes algum familiar que precisa de um auxílio, de um aconselhamento, uma terapia, iniciar um tratamento, então entre em contato com a Rosana. Maravilha. E se você também deseja fazer o estudo bíblico através do WhatsApp, você pode mandar a mensagem para Esperança 12 98200 0062. Ali você vai ter uma opção de vários temas bíblicos aonde você poderá aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus também. E se você deseja receber essa revista Mente Feliz, que é a base do nosso estudo dessa série, você pode mandar também um WhatsApp aqui para a rádio, que é 4199632 0468. Repetindo, 4199632 0468. Esse é o WhatsApp da rádio.
manda uma mensagem para a gente e a gente vai ter a alegria de enviar para você essa revista Mente Feliz gratuitamente até a sua casa. Nós vamos agora fazer uma oração e vamos entrar então no estudo dessa tarde de sábado. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nessa tarde de sábado de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra e aprendermos um pouco mais, Senhor Deus, sobre os diversos temas que estão registrados nas Sagradas Escrituras e dentre eles, Senhor Deus, encontrarmos respostas, soluções para problemas e sentimentos que muitas vezes são indesejáveis, mas eles acabam vindo fazer parte da nossa vida. E nós pedimos agora que o Senhor nos conduza nesse estudo, para que nós possamos compreender o conteúdo, para que nós possamos, Senhor Deus, ter a disposição de colocar em prática e também ter a motivação de compartilhar. É o que nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Rosana, então vamos para a primeira pergunta do nosso estudo, tá? A gente costuma brincar, né, utilizando a questão do Leandro Quadros, que tem aquela palavra, né? Se você tem a coragem de perguntar a Bíblia, tem a coragem de responder. Então sempre os nossos convidados, a gente fala para os ouvintes, se você tiver a coragem de perguntar, hoje a doutora Rosana terá coragem de te responder à luz do conhecimento dela e da palavra de Deus. A primeira pergunta é a seguinte: que pergunta Davi fez no Salmo 13, verso 2? Quando a gente lê essa pergunta, pastor, a gente percebe que talvez seja uma pergunta frequente na nossa vida. Diz assim: estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Existe uma outra versão que diz: até quando terei de suportar o sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de... Não quer dizer que em todos os momentos da nossa vida mas também é fato que não são todos os momentos que teremos alegrias. Uhum. Assim como é importante sabermos viver a alegria, também é importante saber viver a tristeza. Olha só. E muitas vezes a gente ensina aos nossos filhos, né, o que é ser feliz, o que é ser vencedor e como estar sempre bem. Quando, na verdade, talvez um dos aprendizados mais importantes fosse o viver também na tristeza. Porque esse não é natural. O viver na alegria é bom, é natural, a gente logo aprende. Sim. Né? Até sozinho eu acredito que a gente aprende a estar feliz. Né? No entanto, quando a gente está triste e saber lidar com as dores, com as perdas, né, e com as situações que nos trazem realmente algum sentimento de tristeza, de frustração, por vezes eles acabam se tornando muito mais difíceis e até mesmo sem sabermos como, né, poder ter uma resposta frente a eles. E aqui vem algo que é muito importante, né? O senhor falava ali no início que muitos homens da Bíblia passaram por momentos de tristeza. Sim. Né, viveram situações onde eles clamaram a Deus e eles obtiveram uma resposta dele. Né, aqui no nosso estudo a gente pode perceber que ele tem Davi, né, falando, né, a respeito de ele cantar ao Senhor por quanto tem me feito muito bem. Fale com o Senhor em oração sobre a sua tristeza e ele lhe responderá. Né? Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á. Então, da mesma forma que existe uma tristeza presente na nossa vida, né, que infelizmente ela vai, né, chegar a cada um de nós, da mesma forma existe uma promessa certa na Bíblia, de que apesar da tristeza, né, a cada momento Deus também estará junto com a gente. Né? A gente pode ver isso até nos Salmos, né? Sim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande, né, pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Deus ele está ali comigo, né, e ele vai estar sempre perto. Realmente, se você hoje, amigo ouvinte, está passando por alguma situação que te traga alguma tristeza, que te traga algum sentimento que você até diga assim, não, eu não gostaria de estar sentindo isso. Né? Nesse momento, Deus está ao seu lado, né? E Ele, como bom pastor, né, pode estar ali, não somente te amparando, te carregando no colo, mas também te ajudando na cicatrização de alguma ferida. Legal. E aprofundando um pouquinho mais dentro desse tema da tristeza, Rosana, é interessante porque, assim, a gente sabe que ao longo da vida, como você disse, né, nós vamos ter momentos felizes, momentos tristes, e essa tristeza, ela sempre tem uma causa, né? Ela sempre vem de uma causa, né? Às vezes
são diferentes tipos de perdas, né? Podem nos causar tristeza. Por exemplo, a perca de um trabalho, né? De um ente querido. Enfim, são N situações que podem nos causar tristezas, né? Mas até que ponto a gente pode considerar isso normal, né? E até que ponto a gente precisa compreender que essa tristeza ela já está, vamos dizer assim, passando do seu tempo normal e que de repente a gente precisa buscar uma ajuda, né? Uma psicoterapia, buscar um auxílio médico, né? Então, como que a pessoa consegue diagnosticar ou fazer uma autoavaliação, se é que ela consegue fazer em questão de tempo? Como que funciona isso assim na prática? Vamos entender que inicialmente, né, realmente existe um gatilho, né, para que isso aconteça. Normalmente a gente tem a impressão de que esse gatilho ele é imediato, né? Então eu perdi o emprego e de repente eu tive a tristeza ou até mesmo seguida a ela uma depressão. Nem sempre esse gatilho ele é no momento presente. Por vezes ele pode ser até mesmo do seu histórico de vida, né? Então às vezes é algo que é pequeno, mas que por ter um histórico muito maior, né, atrás, ele acaba tendo um peso maior lá na frente. Né? Quando a pessoa ela começa, então, a ter o desenvolvimento ali do sentimento de tristeza, a gente percebe que algumas coisas começam a acontecer. Né? A tristeza ela não é necessariamente só o chorar. Né? Ela vem de formas diferentes. Ela pode vir, por exemplo, na infância, por meio de uma irritabilidade muito alta. Ela pode vir também por uma perda de energia. Né? Então, várias atividades que lhe traziam prazer, que traziam satisfação, de repente elas começam a ficar sem graça, como se o mundo tivesse cinza. Né? Normalmente, assim, a gente comenta, parece que a vida perdeu a cor, parece que eu faço as minhas atividades do dia a dia e sempre que eu chego em casa eu estou muito cansada. Né? Então, a gente vai observando inicialmente se essa tristeza ela é congruente aos fatos, ou melhor, se eu tenho ela relacionada àquilo que está acontecendo. Então, eu passei por uma situação de luto e agora eu estou sentindo tristeza, então é natural que por algum tempo eu realmente me sinta triste e que eu possa vivenciar realmente isso. Agora, isso vai colocando a cada dia um pouco mais fatores que me diminuem a energia. Então eu vou observando a intensidade desses fatores, né? Eles eram mais fracos e agora eles estão mais fortes. Eu vou avaliando a frequência. Então, antes da frequência, ela acontecia. Então, eu tinha um luto, né? Eu passei pela situação de luto. E quando eu lembrava da situação, quando eu lembrava da pessoa, eu sentava, eu chorava. Então, passava por uma loja, né? Eu comia aquela comida especial e, de repente, vem à mente, você fala assim, nossa, eu lembrei dele, eu lembrei dela. E aí sim, eu sento, eu choro, eu tenho essa tristeza numa frequência pequena, numa intensidade pequena, ela faz parte do processo que é natural ao luto. Agora, quando a intensidade, a frequência e a duração, ela vai se tornando cada vez maior, é um sinal de alerta. Né? E aí sim, vale a pena procurar ajuda. Né? Então, eu começo a perder prazer pelas atividades do dia a dia, tudo começa a ficar pesado, eu começo a ficar com uma sensação mais irritada, ou com um choro muito leve, né? Por tudo eu estou chorando. E é claro que é importante entender que isso começa a trazer prejuízo, né? Começa a trazer prejuízo, às vezes, na vida estudantil, na vida profissional, até mesmo na vida religiosa, né? Algumas pessoas dizem assim, eu não consigo mais orar a Deus, né? Porque elas acabam se afastando realmente, né, de tudo aquilo que um dia foi importante. Então, se você passa por uma situação onde tudo vai te trazendo desgosto, onde vai estar sendo pesado, e essa tristeza, ela não parece estar só no presente, ela parece também ter uma raiz mais profunda, vale a pena, sim, procurar uma ajuda, por vezes até mesmo a medicação, né, é algo importante por um período de tempo. Né? A gente comenta que quando existe realmente uma depressão, o mais importante é seguir a ideia, né? De ter ali a atividade física, de tentar manter a comunhão. É como se fossem degraus, né? Que, embora difíceis de serem alcançados, eles são importantes para que realmente ele possa passar dessa situação mais depressiva, da melancolia, para um humor triste, né? E o humor triste é natural, né? Todos nós acabamos realmente tendo. Entendi. E é bem profundo isso, e eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes, né? Terem esse conhecimento e conseguir analisar, então, esses momentos e essas características. Então, achei muito legal aí a sua fala, essa questão da intensidade, né? O tempo está passando, está melhorando ou está piorando, né? Então, isso é muito legal porque
a gente precisa ter essa capacidade de nos autoavaliar, né? E a gente vê que realmente, poxa, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo resolver isso sozinho, né? E o quanto antes ter, podemos até dizer, essa humildade, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa recorrer a um médico, né? Então, o quanto antes buscar essa ajuda, com certeza a pessoa terá, assim, a maior probabilidade de sair o quanto antes, né? É Dessa situação. interessante também, pastor, perceber assim, se você está ao lado de alguém e você vem percebendo que vem aumentando né, a intensidade, ou que a pessoa começa a trazer falas de desesperança, né, ou de inutilidade. Então, por vezes, o discurso ele não vem eu estou triste, eu estou deprimido. Por vezes ele aparece como eu sou um peso para vocês, né, a vida não tem mais sentido. Tudo que eu faço parece que dá errado. Então, é como se algumas frases, a gente chama de distorções cognitivas, né? Elas estivessem muito aumentadas, né? E elas não vissem realmente uma forma de sair daquela situação. Então, às vezes, a família daí precisa também, né, procurar ajuda, incentivar que realmente vá procurar um médico, vá procurar um psicólogo, porque essas situações, se, né, a pessoa realmente buscar ajuda, ela com certeza vai poder ali ter um tratamento adequado, né, e ter uma condição melhor de vida também. Perfeito. Então vamos dar continuidade aqui. Se você ainda não mandou a sua mensagem através do YouTube ou através do WhatsApp aqui da rádio, manda uma mensagem para a gente, dê o seu alô, comente um pouquinho como está o conteúdo e a programação dessa tarde, tá bom? Um outro detalhe é que se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, tá bom? Rádio Novo Tempo Curitiba. Tá? Então, quando você digita lá no YouTube só Rádio Novo Tempo, aparece a rádio da rede, ok? Então você tem que digitar lá Rádio Novo Tempo Curitiba. Aí você clica lá, se inscreve, deixa o seu like, acione o sininho e sempre que tiver um novo conteúdo você já vai ser comunicado no seu aparelho eletrônico, seja o smartphone, seja no tablet, você já vai receber a notificação. Então, se inscreva e compartilhe também para que outras pessoas possam receber esses conteúdos e serem auxiliadas com esses temas tão importantes e tão relevantes que nós estamos abordando aqui em cada programa na palavra. Próxima pergunta, Rosana, então é a seguinte: de acordo com Filipenses, capítulo 4, verso 8, o que deve ocupar o nosso pensamento? Qual é a orientação de Deus na sua palavra com relação a isso? Esse texto é lindo, né? Porque realmente se a gente ocupar o nosso pensamento com tudo que diz aqui, realmente a vida vai ficar pelo menos mais leve, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É muito lindo esse texto, porque realmente a tendência de a gente cultivar pensamentos de queixas, de pessimismo, de derrota, de desprezo pessoal, né? São pensamentos que eles vão minando realmente toda a força e energia daquilo que a gente pode executar. Né? Uma das formas da gente sair desse pensamento de tristeza é a gente fazer o contrário, é colocar um pensamento diferente, um pensamento de algo, né, bom. Por quê? Porque a gente percebe que a gente interpreta o que acontece de uma forma, né? E nem sempre aquilo é o que realmente acontece. Né? Eu gosto de pensar que cada um ele tem a sua forma de olhar o mundo. Né? Então, muitas vezes, a mesma situação ela é vista pelas pessoas de uma forma diferente. Sim. Né? A gente pode perceber isso até nas situações mais simples. Né? Por exemplo, eu recebo um convite para ir jantar. Né? E perto da hora a pessoa desmarca. Um pode olhar assim, preferiu estar com outra pessoa do que estar comigo. Outro pode dizer, ai, que bom. Que alívio. Ainda bem que eu vou outro dia. Outra pessoa ela já pode ter uma visão muito mais empática em dizer assim, nossa, o que será que aconteceu? Por que será que desmarcou? Será que precisa da minha ajuda? Então, é o mesmo evento, mas a forma de interpretar, eles são diferentes. E quando a gente fala da tristeza, isso também acontece. Né? O mesmo evento, por exemplo, que é mudar de emprego, que é ser demitido, para algumas pessoas pode ser um momento de ter uma nova oportunidade, de crescer, de se desenvolver, de começar um novo curso, de encarar a vida e ter uma nova trajetória. Para alguns, é algo que parece que paralisa.
Por quê? Porque eles não conseguem avançar. É como se a vida deles, em essência, fosse aquele lugar. E aqui vem algo que é importante em relação aos pensamentos. Muitos dos nossos pensamentos que conduzem à tristeza, eles também vêm de altas expectativas. Então, por vezes, a gente sonha, a gente planeja, né? Entenda que não é para não sonhar e não Sim. planejar, mas colocar isso no contexto correto, né? Porque eu posso planejar, eu posso sonhar, mas quando isso não acontece, eu vou ficar rígido, né? Naquela solução que eu não tenho, ou eu vou me tornar mais flexível, vou abrir um pouco, né? A gente fala aí da mente, do poder cognitivo, e tentar ver as coisas de uma forma diferente, né? Que me permitam crescer, né? E a gente pode ver pelo próprio texto, né? Se a gente tem essa certeza de que o amor de Deus está ao nosso lado, de que a gente tem esse Deus em quem nós podemos confiar, ainda que seja difícil, ainda que a gente esteja triste, é mais fácil de seguir também. Entendi. E é interessante porque quando essa questão que você falou das altas expectativas, né? Às vezes nós temos altas expectativas com relação a nós e às vezes nós colocamos altas expectativas com relação a outras pessoas. E muitas vezes essas expectativas elas não são alcançadas e vem a frustração, aí, consequentemente a tristeza, né? Então esse olhar diferente é igual você falou. Isso não quer dizer que nós não devemos ter sonhos, metas, objetivos, mas a gente precisa compreender que existe o mundo ideal e existe o mundo real. Nós vivemos não no mundo ideal, nós vivemos em um mundo real. E no mundo real, nem tudo acontece como no conto de fadas, né? Nem tudo acontece. Então, pode surgir obstáculos, pode surgir desafios e situações que muitas vezes fogem do nosso controle e faz com que aquele sonho não se concretize, pelo menos não por enquanto, né? A gente não consiga alcançar aquela meta, pelo menos não por enquanto, mas saber lidar, né, com isso de tal forma que isso não seja prejudicial para a saúde nossa, né? Uma outra questão que é bastante importante de a gente considerar é uma dificuldade muito grande de respeitar o que é do outro, né? Então, às vezes a gente vê pessoas que estão querendo cuidar muito do outro, né? Então, às vezes aquela mãe, aquele pai que já tem um filho amadurecido, né? Que já tem condições de fazer as suas próprias escolhas e que sofre, né? Pela escolha que não é dele, pela escolha que é do filho, né? Assim, também, né? Em situações onde você gostaria de dizer não, né? E parece que trava, parece que dá aquela sensação assim de que eu preciso dizer sim, de que eu preciso ajudar, de que eu tenho que estar disponível aos outros o tempo todo, né? E isso é um pensamento distorcido que acaba trazendo muito prejuízo, porque você se coloca em função do outro e a partir do momento que eu aceito fazer tudo para o outro e digo sim para as outras coisas de forma imediata, eu passo também a dizer não para aquilo que eu preciso, né? Então esse equilíbrio entre atender à vontade do outro, entre educar, entre respeitar, entre perceber o meu lugar e o seu lugar, ele já evita muita tristeza, porque por vezes a gente está vivendo uma tristeza que nem é nossa, que é de outra pessoa. Sim. Né? Porque a gente sente, ela absorveu. Porque a gente acaba absorvendo. Então, assim, nós podemos ajudar, nós podemos ter empatia, mas entendendo que existem algumas ações e decisões que partem do pensamento da outra pessoa. Né? Por mais que a gente oriente, ore, aconselhe, né? As pessoas elas também têm a vontade delas, né? O desejo e até mesmo a capacidade. Né? Nem sempre a gente dá conta de tudo e tá tudo bem. Né? Às vezes, quando a gente percebe situações de luto, né? Alguém já chorou bastante ali nas primeiras semanas, né? E nem sempre todo mundo chorou bastante, nem todo mundo conseguiu viver né? Aquele sentimento triste. E às vezes passa o tempo. 3 meses, 4 meses, e aí a pessoa é como se ela compreendesse o que aconteceu. Né? Então a dor, a falta, elas chegam no ápice ali do sentido e aí a pessoa começa a chorar.
mas às vezes é um choro tardio, é um choro que não está acontecendo no momento onde a grande maioria das pessoas estavam chorando e sendo consoladas. Uhum. E aí, por vezes, as pessoas acabam sendo até rudes, sabe, pastor? Porque elas dizem assim: não, para de chorar, segue a Uhum. vida. Por que Uhum. você não está fazendo a comida agora? Por que a gente Uhum. vai comer? Né? Segue a vida, vamos fazendo as Uhum. coisas, porque você vai melhorar. Né? Uhum. Até forçam, às vezes, a doar as coisas, a Uhum. arrumar a casa, né? A já iniciar alguma atividade diferente. E Uhum. às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Às vezes ela precisa de um pouco mais de tempo, né? Isso, né? Então esse respeito também ele é muito importante. Que legal. E dentro da sua fala, eu acho que a palavra que mais se encaixaria aí seria realmente o equilíbrio, né? Então, a questão do equilíbrio é o segredo, né? O equilíbrio, né? Porque tudo em excesso faz mal, até aquilo que é bom, né? Então, você encontrar esse equilíbrio aí, né? Muito bem, vamos dar continuidade então ao nosso estudo e vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: de acordo com Atos, capítulo 20, verso 35, que palavras de Jesus devemos recordar? Olha só, diz ali: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Hum, Né? A gente pode perceber neste material que você pode pedir aí na sua casa, sim, né? sim, só Que entrar em tem contato com a gente aí. isso, que tem uma frase bem interessante que diz assim: experiências traumáticas ao longo da infância aumentam o risco de surgir depressão na vida adulta. E Hum, eu acho interessante porque ele não para ali. Né? Existe uhum. uma outra frase ali, para você ter o contexto todo, ó, só pedir limite. Isso aí. Mas a última frase ela é bem importante porque ela diz assim: mas apesar dessas experiências, pastor, isso não obriga a pessoa a se tornar deprimida. Hum, Então, você não precisa ser, né, aquilo que, de certa forma, a vida tem feito com você. uhum, Você pode, sim, né, ser diferente e viver uma história diferente. uhum, Claro que existe um processo para isso, né? uhum. Não é só assim, ó, amanhã eu acordo e digo, pronto, É, é agora, sim. né? Existe um processo para isso. Uhum, Mas eu posso determinar para mim e dizer, olha, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero uhum, ser igual, eu quero a partir de agora ter uma vida diferente. Eu quero uhum, sim entender que eu vou ter esse equilíbrio entre os momentos tristes e entre os momentos felizes, mas eu quero fazer escolhas, né? uhum, Então, se eu tive um término de relacionamento que foi difícil, né, e talvez eu fiquei ali pensando e com uhum, saudades e pensando por que deu errado, existe um momento para isso. Eu uhum, preciso sim ressignificar, entender, né, as razões do porquê uhum, muitas coisas que nos acometem, né, elas acabam sendo prejudiciais a gente, uhum, mas também eu posso fazer a diferença, no sentido de, em algum momento, né, que eu já consiga fazer isso, eu dar um basta, né, e uhum, dizer, a partir de agora, eu vou me amar, eu vou uhum, cuidar de mim, assim como também eu vou dar aos outros aquilo que eles necessitam. uhum, Por quê? Porque quando eu estou com a vida tão voltada para dentro, uhum. né, eu paro de olhar o que acontece ao meu redor. Existe uma frase, eu não lembro bem agora o autor, mas ele diz assim: troque os seus espelhos por janelas. Uau. E eu lembro que quando eu li a primeira vez, já tem alguns anos, eu falei assim, nossa, e é isso Uhum. mesmo. Né? Muitas vezes nós estamos olhando tanto para os nossos É. problemas, para a nossa dificuldade, para a tristeza, e a gente para de perceber quantas pessoas estão ao nosso redor Sim. e também precisam de uma mão, de um apoio. Aham. Né? Nesse texto, né, ali ele diz, bem-aventurado é aquele Que que dá. dá. É. E quando a gente faz isso, né? Quando a Uhum. gente percebe que alguém tem alguma necessidade, quando a gente Uhum. aconselha, quando a gente acolhe, quando a gente pode dar até algo mais simples, né? Um pão, uma roupa, Uhum. a gente também acaba melhorando, Sim. né? Então a gente consegue sentir alegria por aquele Uhum. ato. Né? Então a Bíblia ela já vai dando as respostas para a gente Uhum. também. Né? Uma das formas de a gente conseguir ter essa tristeza diminuída é a Uhum. gente dar alegria, né? Que é algo que às vezes nos falta, né? Uhum. Mas que aos poucos também a gente vai recebendo e isso vai sendo completado. E esse momento de tristeza ele vai se convertendo devagarzinho, né? Uhum. Para um momento mais feliz também. É muito profundo isso e é interessante porque quando a gente pensa nessas experiências traumáticas, a gente não está querendo aqui, né, Rosana? A gente não está querendo minimizar a dor de ninguém.
todos estão sujeitos a passar por processos dolorosos, né? A revista traz aqui, por exemplo, a criança ser vítima de abuso, ter sofrido doenças que levou a pessoa a ficar hospitalizada durante muito tempo. Você comentou aí questão de divórcio, né? Então, ou a pessoa passou por um divórcio, ou o próprio divórcio dos pais, Sim. né? Eu, por exemplo, venho de um relacionamento dos meus pais, né? Se divorciaram. Então, ou seja, eu senti isso na pele, eu sei como isso é difícil, né? A morte, né, de pessoas que nós amamos, enfim, a gente não quer aqui minimizar a dor, mas a gente quer, eu acho muito legal essa palavra que vocês usam muito na psicologia, que é ressignificar, né? Então, ou seja, você mudar, né, esse ressignificar, você mudar a forma como você vê, a forma como você está lidando com o problema, a forma como você está lidando com a sua vida, né? Porque afinal de contas é a sua vida, né? Não é a vida do outro. Então, ou seja, e você vai continuar sofrendo até quando? Você vai continuar se vitimizando até quando? Sendo que você tem uma vida pela frente, né? A gente, como pastor, a gente também costuma dizer muito, né? Que a gente não tem como a gente voltar no passado e escolher nascer em um outro ambiente, não ter passado por situações. Não tem como, né? Agora, aí a gente pode continuar vivendo o passado o resto da vida, ou a gente pode ressignificar, ou seja, reescrever daqui para frente, né? Reescrever o presente, reescrever o futuro, né? Então, ou seja, não é como a história começou, mas é como ela pode terminar, né? Então, eu acho que isso é fantástico, né? Quando a gente consegue olhar com outros olhos, né? Sim. Olhar com outros olhos. Pode Isso é comentar. muito importante porque a gente pode perceber assim, existem tristezas que elas chegam, né, e que elas demoram mais para sair, né, e realmente tem o tempo de cada um para poder resolver cada uma desses sentimentos, desse desconforto, dessa angústia, né? Mas à medida que o tempo vai passando, né, se a gente vai realmente olhando para isso, né, a chance de melhorar e de sair deste lugar acontece. Né? Tem muita gente que às vezes chega para mim e diz assim, não, o tempo cura. Né? O tempo sem uma reflexão, o tempo sem parar, o tempo sem mudar o pensamento, ele não vai curar. Ele só vai continuar carregando aquele peso, muitas vezes sem trabalhar com ele. Por né? mais tempo. Deixar ele ali, né? Igual colocar várias pedrinhas numa Sim. mochila e você ir caminhando com ela. Se você não for tirando, Com o né, tempo vai ficar mais pesado. ela vai continuar aqui. Exatamente. E com o tempo a chance de ficar mais pesada é maior. Sim. Né? Então por isso que é importante, sim, ter um tempo, né? Por exemplo, viveu algo que é muito difícil, uma experiência que realmente traz profunda tristeza, vivenciar, se permitir, como nós falamos no início do programa, mas chega um momento onde realmente, pastor, a gente precisa seguir. Sim. Né? A vida, ela continua, né? A vida não espera a gente se curar, né? Para continuar, não espera a gente estar bem, né? Para que realmente as coisas possam acontecer. E é fantástico também a outra fala sua, quando você comentou a questão mesmo a gente estando ferido, mesmo a gente estando se curando, vamos dizer assim, das nossas feridas, a gente ajudar o outro, né? É como se a gente colocasse um bálsamo naquela ferida de alguém, mas nós também estamos recebendo um bálsamo naquele momento ali, né? Então, como você comentou, né? A gente parar um pouco de olhar para o nosso umbigo e a gente olhar também que outras pessoas também sofrem, que outras pessoas também têm dores e quem sabe às vezes maiores do que a nossa. Até abrindo um parênteses um pouquinho de uma experiência pessoal que eu vivi na vida. Por exemplo, quando eu era pequeno, criança ali e até adolescente, eu tinha o sonho de ser jogador profissional de futebol. Olha só. Então, e quando eu estava ali na minha fase de 16, 17 anos, existia realmente um potencial muito grande para eu me profissionalizar. Só que o que aconteceu naquele momento? Aconteceu naquele momento uma lesão, e eu tive uma lesão muito séria, e aquilo interrompeu a minha carreira. E ao interromper a minha carreira, eu fiquei muito mal. Era um sonho, né? Seguir a carreira e tudo mais. E eu lembro que um dia eu estava no meu quarto, assim, eu tinha uma televisãozinha 14 polegadas,
daquela de tubo ainda e tal. E eu lembro que eu tava brigando com Deus ali, falando, Deus, eu não acredito que eu não vou conseguir seguir minha carreira mais e tal. E resmungando com ele mesmo, brigando com ele. Naquela hora eu lembro que passou o Jornal Nacional. E aí passou como que estavam algumas situações em hospitais. E eu lembro que o repórter estava, né, ali, a reportagem e tal, e as pessoas nos leitos ali. E quando passou a imagem assim, eu me recordo de a imagem ter pego uma pessoa que estava sem pernas de um acidente que ela tinha sofrido ali. E aí eu ouvi Deus falando comigo, e você está reclamando simplesmente porque você não vai jogar mais futebol. Aquilo para mim foi muito forte. Por quê? Porque, claro, é a nossa dor. Mas muitas vezes, quando a gente olha ao redor, existem pessoas que estão com dores maiores do que a nossa. Até tem uma outra ilustração, que é uma dinâmica que a gente faz muito, que é a dinâmica do varal. Não sei se você conhece. A dinâmica do varal, uma dinâmica em grupo. Aí você entrega uma caneta e uma folha em branco e pede para que a pessoa coloque naquele papel o maior problema dela. Qual é o maior problema que ela tem? Ela escreve. Aí você pede para que todos daquele grupo vá lá num varal e pendura o seu problema e volta um pouco. Aí, ok, passa um tempinho, você fala para que todos vão lá e escolham qual é o problema mais leve que ele quer ficar depois que ele olhar tudo. Sabe o que normalmente acontece? Pega um deles de volta. Pega o problema deles. Quando eles se deparam com os problemas dos outros, né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa visão realista, né? E também ter essa visão também altruísta, né? Essa visão abnegada, até porque quando a gente olha para Cristo, ele sabendo tudo que ele iria passar, e mesmo passando por tudo que ele passou, ele estava sempre pronto a ajudar aquele que estava ali precisando de ajuda, né? Isso mesmo. Algo que me lembrou que você falava é que não é somente olhar o que os outros estão passando, mas por vezes a gente também pode ressignificar essa dor olhando por vitórias que nós já vencemos no decorrer da nossa vida. Né? Então, às vezes, a gente está num momento onde parece que é como se não tivesse mais nada para frente. Como se aquela dor, ela trouxesse uma desesperança tão grande que a gente não conseguisse prosseguir. Né? E quando a gente começa a ver a nossa história, né, igual o senhor vinha falando, né, a respeito ali desse momento que com certeza foi muito difícil, Sim. Né, ele também te prepara para outras situações da vida, onde você pensa, não, ali foi difícil, mas Deus me sustentou, Sim. Ele me guiou. E hoje eu estou, né, aqui podendo falar com cada ouvinte, né, e poder até compartilhar com a gente, né, para nos dar motivação também. E dizer que, apesar de parecer que não existe uma saída, né, Deus ele já nos deixou claro que Sim. existe. E é o verso que nós iremos ler, né, porque diz ali, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E eu vou puxar para o verso 15, ali como está aqui na nossa Bíblia, que diz assim, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Deus. Amém. Então, apesar de a gente, por vezes, questionar, né, a Deus, não conseguir entender tudo aquilo que vem acontecendo, e talvez até o nosso amigo ouvinte hoje não consiga entender as razões, né, pelas quais ele vem vivendo o que está passando. Ainda assim, né, Deus é quem está no controle. Existe um texto na Bíblia, eu não vou abrir por conta do nosso tempo, em Provérbios 16, né, que ele vai colocar que a gente pode até, né, ter o caminho, a gente pode traçar os planos, né, assim como na sua história. Mas ali ele diz que eu quero que o Senhor dirija, o Senhor conduz as minhas forças. Né? Então, apesar de você ter uma meta, né, e às vezes a gente tem até um plano idealizado para a vida, né, e quando isso não acontece, né, você quer seguir o seu plano, ou você quer seguir o caminho, né, os passos que o Senhor tem para você. Sim. E por maior e melhores que sejam os nossos planos, os planos de Deus são melhores, né? E quando a gente fala também essa questão dos pensamentos, né? O que pensamos produz sentimentos, né? Produz o que nós sentimos.
E o que sentimos produz o que nós fazemos, né? E tudo começa no pensamento. E como você já comentou várias vezes aí na sua fala, se ele for distorcido, ele precisa ser corrigido, né? Porque ele vai influenciar o sentimento que mais na frente a pessoa vai experimentar, né? Ela não vai só sentir, ela vai experimentar. Então, aqui na revista até tem um comentário aqui do Dr. César que fala assim: tomar remédio para melhorar o sentimento doloroso sem mudar o pensamento pessimista, trágico e autodepreciador não resolve o problema básico. Aí por isso que Deus ele nos ordena lá em Romanos, né, no capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, renovar a mente é renovar os pensamentos, né? É interessante que o pensamento, a emoção e o comportamento, eles funcionam juntos, né? Tanto para o que é bom, como aquilo que é ruim. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, né? É algo bom, né? Eu quero fazer a viagem. Mas, de repente, eu começo a preparar a mala, começa a demorar, e aí vem o tema da semana passada, né? Sim, ansiedade começa excessiva. a surgir a ansiedade. O que os pensamentos começam a fazer? Eles começam a achar problemas onde não tem. Né? E com isso eles acabam fazendo com que você tenha um comportamento, né? Diferente, ou de mais irritabilidade. Algumas pessoas até dizem, não para mim não existe. Já não vou mais. E na tristeza não é diferente. Né? Tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Então, quando os nossos pensamentos eles começam a trazer algo de triste, algo profundo, começam a trazer lembranças e que muitas vezes não são reais, né? Isso faz com que o nosso humor realmente acabe ficando mais deprimido, mais triste. Essa melancolia, ela passa a fazer parte, justamente porque a gente passa a não ter controle sobre os pensamentos. Mas talvez o nosso amigo ouvinte se pergunte, mas como que eu controlo? Né? Porque esses pensamentos, eles vêm o tempo todo, né? E aí existem sim várias formas, várias técnicas da psicoterapia, né? Mas de forma bem básica a gente pode, né, liberar um pouco desse pensamento, né? Às vezes ficar no silêncio, né? Ficar ali, né? Como se estivesse numa meditação, ouvindo um barulhinho do fundo. Também é possível fazer técnicas de respiração, né? Substituir esse pensamento, né? Que às vezes pode estar exagerado, né? Que às vezes pode estar polarizado, né? Naquele 8 ou 80, por algo que volte mais ao equilíbrio que nós mencionamos. E aí, quando isso acontece, né? Você vai deixando o teu cognitivo mais leve. Né? Então, praticar o exercício, são atividades assim, dormir bem, né? A gente falou um pouco aqui em relação ao sono, mas é algo que é muito importante, né? Que quando a gente está triste, né? Muitas vezes um dos maiores prejuízos é perder o sono, ou então acordar muito cedo, né? Começar a ter insônia, até mesmo alteração do apetite, comer demais, comer de menos. E tudo isso, muitas vezes, até por esse pensamento acelerado, né? De tudo que é ruim, de tudo que faz mal. É o contrário do que a gente leu agora há pouco, né? Porque o nosso pensamento ele deveria ser do que é agradável, do que é bom, né? Do que é puro. Por quê? Porque dessa forma a gente vai renovando realmente a nossa mente. Sim. E é interessante porque você comentou aí, e a gente costuma dizer sobre os 8 remédios naturais, né? Que Deus deixou disponível para nós comentamos no programa anterior, sábado passado também, a questão da gente começar a colocar mais em prática esses 8 remédios naturais, né? O repouso adequado, alimentação saudável, né? O ar puro, a luz solar, nós temos a água, né? O exercício físico, a temperança, né? Que é o equilíbrio. Então, ou seja, nós temos remédios que Deus já deixou para nós e que muitas vezes nós negligenciamos, né? Mas, mesmo que nós já tenhamos negligenciado no contexto da prevenção e não prevenimos, a gente pode começar a utilizá-los num processo de cura, num processo de restauração, né? Então, o nosso corpo, Deus ele criou o nosso corpo com um poder regenerativo tremendo, né? A gente se sabota, a gente se mata, né? Utilizando coisas ruins e tal, e o corpo vai tentando sobreviver em meio àquelas toxinas e aquelas coisas. Mas a máquina humana, inclusive é uma revista que saiu agora recentemente também, né? Na Novo Tempo, a máquina humana fala também sobre saúde. Então, ou seja,
se nós ajudarmos um pouco o nosso corpo, que ele já tem esse poder regenerativo, imagina que potencial nós podemos ter com relação à qualidade de vida, né? Muito bem, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas ainda temos mais uma pergunta aqui com a doutora Rosana, e você pode compartilhar, você pode enviar aí o seu oi, da onde você está falando, onde você está conectado, se você está gostando do programa, desse conteúdo, não só para você, lembra que nós comentamos aqui, aquilo que é bom a gente compartilha também, então compartilha, às vezes tem alguma pessoa na sua mente agora, nossa, ela poderia estar ouvindo, então lembra que o programa depois do ao vivo ele também fica gravado no canal. Então a pessoa pode enviar o link para ela que ela vai conseguir assistir todo o programa depois, tá bom? Então fica aí, hashtag fica a dica. Vamos lá. Última pergunta do nosso estudo de hoje. Que certeza temos quando nós vamos para a palavra especificamente em Salmo 103:3? Ele diz assim: Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Amém, né? Amém. Muito lindo. A gente percebe que quando a gente fala em depressão, quando a gente fala em tristeza, algumas pessoas têm a impressão de que por a pessoa estar deprimida, ela está afastada de Deus. Né? A gente vê isso na história bíblica, que é diferente. Sim. Né? A gente vê Davi próximo de Deus tocando a harpa, a gente vê Elias ali sem forças, né? E o corvo que vem, que traz alimento, que traz a água, né? E que ele sente a presença de Deus. Por vezes, o texto diz ali, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Muitas vezes a tristeza, a depressão, ela também está relacionada à culpa. Né? Seja a culpa por algo que a gente fez, seja algo que não fez. Né? Às vezes, em situações de luto, a pessoa ela acaba se sentindo culpada. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter dito. Né? E são situações que não dá para mudar. Né? E essa culpa, ela muitas vezes nos segura. Né? Porque ela nos prende nesse lugar. Né? Então, não somente oferecer o perdão no tempo que é possível, né? Isso é importante deixar claro. Sim. Né? O perdão ele não é uma chave, né? Igual um interruptor de luz que eu vou acendo e apago. Ele não funciona dessa forma. Né? A gente precisa estar pronto para isso. Mas não somente para perdoar o outro. Muitas vezes para poder dar esse perdão para nós mesmos. Né? E poder dizer, o que eu fiz era o que eu dava conta de fazer naquele momento. Né? Mediante o cenário que eu tinha, foi o que eu consegui fazer. Não dava para eu ir além. Né? Eu queria ter feito diferente. E muitas vezes, nas situações da vida, a gente queria ter feito diferente. Né? O senhor comentou uma história agora há pouco, né, pastor? De uma lesão. Né? Provavelmente em algum momento passa pela mesma na mente, né? Nossa, se eu não tivesse ido, ou se eu tivesse cuidado mais. Sim. Né? Mas por mais que a gente queira se colocar nesse lugar, né? Eu gosto de pensar que a depressão é o que a gente não fez, né? Sim. Então todas essas coisas do passado, elas acabam tendo um peso muito forte, porque elas trazem esse humor que é um humor mais deprimido. Sim. Porque é injusto. Né? Não tem como eu consertar, não tem como eu arrumar, às vezes não dá para voltar atrás. Né? Então esse perdão é necessário para mim e para o outro. Sim. Né? E da mesma forma, colocar tudo isso para frente, né? Numa expectativa, numa cobrança para a gente mesmo ou para o outro, também é injusto. Isso vai causar outro problema que é a ansiedade. Com né? certeza. Porque você passa a viver lá e não no momento presente. Então, assim, pastor, o que eu queria dizer para o amigo ouvinte hoje é que viver no momento presente é importante quando a gente fala em tristeza. Eu preciso viver a tristeza por um tempo? Né? No tanto que eu entendo que é por um tempo. Eu gosto de pensar que se eu tenho a tristeza por alguma coisa, é porque isso valeu a pena. Né? Se eu tenho saudade de alguém, é porque essa pessoa valeu a pena. Né? Porque eu amei essa pessoa, porque o que eu vivi com ela foi especial. Sim. Se eu estou triste porque eu perdi o meu trabalho, né? E embora você reclamasse dele, né? Mas é porque é uma parte essencial daquilo que a gente é. Né? É uma construção da nossa vida, da nossa rotina, daquilo que é importante. Se eu tenho saudade, se eu tenho tristeza, é porque realmente foi algo especial. Né? E isso é quando a gente perde um filho, quando a gente perde até um bichinho, né? Que a gente gosta. Um bichinho de estimação. Isso, porque foram momentos especiais que a gente passou ao lado daquela pessoa. Né? E quando Deus ele diz ali, é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Né? Isso me coloca num outro lugar.
sim, eu vou buscar ajuda, sim, eu vou usar a medicação se necessário. Mas não é porque eu não sinto Deus perto que Ele está longe. Né? O fato de eu não sentir Deus perto é porque provavelmente eu não estou sentindo nada muito perto. Né? Porque a tristeza é tão grande que ela me afasta de todo o restante. Mas a todo momento Deus ele estende a mão para a gente, né? E Ele nos faz um convite, dizendo: vem, né? Eu estou aqui de braços abertos te esperando. Né? Talvez a nossa dor ela não se resolva, né? Tão rápido assim, mas em todos os momentos, ainda com a dor, quer você estar ao lado desse Cristo? Né? Eu quero. Eu quero, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, ter a certeza de que é Ele quem está me guiando, que está ao meu lado, apesar de qualquer um desses problemas ou tristezas que possam vir na vida da gente. Amém. E a gente precisa realmente nos apegar às promessas, né? As promessas desse Deus maravilhoso, né? Desse Deus que ele não apenas nos criou, mas ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Se a gente chora, quando a gente olha para Cristo, Cristo também chorou. Se a gente sente dor, quando a gente olha para Cristo, Cristo também sentiu dor, né? Mas Cristo venceu todas essas coisas, né? A palavra de Deus fala, né? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então a gente se apegar a essas promessas nos momentos difíceis da nossa vida, isso ajuda a fortalecer a nossa fé. E a gente precisa aprender a olhar com fé para cima, né? Que existe algo além da nossa dor, existe algo além do nosso problema, e existe um Deus todo-poderoso que ele tem poder não apenas de criar, mas ele tem poder de recriar, ele tem poder de restaurar. O mesmo Deus que falou haja luz e houve luz, o mesmo Deus que criou tudo com o poder da sua palavra, o mesmo Deus que falou e o mar se abriu, o mesmo Deus que curou coxo, cego, leproso, paralítico, o mesmo Deus que ressuscitou mortos, o que ele não pode fazer? Então ele pode todas as coisas. Então nós olharmos com fé para esse Deus todo-poderoso, independente do problema que a gente tenha passado ou esteja vivendo, esteja passando, é possível a gente ter um final feliz, né? Porque a palavra de Deus tem uma linda promessa que diz que quando Jesus voltar em glória nas nuvens dos céus, né, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, nem luto, nem pranto, e as primeiras coisas terão passado, ou seja, o mundo de pecado, o mundo de dor, de sofrimento, e aí sim, aquela história que nós ouvíamos desde pequenininho e viveram felizes para sempre, se tornará real, né? E eu queria agradecer a sua participação aqui, Rosana, com a gente, foi uma bênção, creio que os nossos ouvintes gostaram e tenho certeza que eles absorveram bastante aí esse conhecimento que você compartilhou conosco. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, abençoando a sua família, uma família linda que a gente conhece, uma família ministerial que moram no nosso coração e não paga aluguel, viu? Então, que Deus continue abençoando vocês. E, querido ouvinte, então fica aí mais um estudo para você meditar, mais um estudo para você absorver e colocar em prática na nossa vida. Todo estudo a gente tem a minha decisão. Qual vai ser a sua decisão? Confiar nas promessas de Deus. Decidir confiar a Ele, as suas tristezas, as suas dores, na certeza de que Ele está ao seu lado para lhe confortar e te sustentar. Nós queremos, nesse momento, aonde você estiver, como você estiver, que você possa se conectar conosco em oração. A Rosana vai estar orando por nós nesse momento, pedindo a bênção de Deus. E muito além das nossas palavras, o Senhor tem o poder de restaurar também o coração, a ferida, para que eles possam, nesse momento, se sentirem amados por Ti. Amém. Obrigada, meu Deus, porque
nos sentir capazes para viver neste mundo. Ainda assim, o Senhor nos estende a mão. Ainda assim, o Senhor presente a fortaleza, eu te ajudo, eu te sustento como Deus. Amém. E é esse Deus, ó Pai, que queremos encontrar. É esse Deus que queremos, apesar das dificuldades, dizer, Senhor, abre meus olhos para que eu te veja. Amém. Para que eu possa perceber o quanto o Senhor me ama, para perceber o quanto o seu lado está sentido. Amém, Senhor. Senhor, fique com cada um que está ouvindo neste momento. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E fica o nosso convite para o nosso próximo encontro, no próximo sábado, às 15 horas, no programa Na Palavra. Não perca, deixe anotado na sua agenda, já deixe aí o alarme para que possa tocar no momento do programa, que com certeza teremos um programa tão abençoado quanto foi este nessa tarde de sábado. E não se esqueça, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra.